Crise é a palavra que a gente tem mais ouvido ultimamente, né? Tudo é culpa da crise. O desemprego, as contas caras, os problemas no seu relacionamento. É crise também? Fernando Zanluc, por favor, define pra gente o que é crise. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Bom, crise, vamos primeiro entender que crise não é necessariamente ruim. Crise é necessária e ela é boa. Crise significa que o sistema atual, o modelo atual, a relação atual não está mais funcionando, não está sendo mais produtiva, não está mais dando certo e é preciso se mudar. Um detalhe interessante é observar o ideograma chinês para crise. Ele é formado por dois ideogramas diferentes, problema e oportunidade. Ou seja, na crise, quando tudo vai abaixo, você precisa reconstruir. E é uma oportunidade para reconstruir de maneira diferente e mais eficiente. Chegaram algumas perguntas aqui para a gente, a maioria relacionadas a relacionamento amoroso. Relacionado também com crise econômica, olha só. Nessa época de tempos difíceis, o que fazer para que as contas não acabem com o meu casamento? Bom, se o problema é externo, digamos assim, se o problema é questão financeira, o casal precisa se readequar a essa nova realidade. Não é um problema no relacionamento, é um problema externo que sim atinge o casal. Como eu disse, como toda crise é uma oportunidade para você, para ter que se adaptar, se readequar à nova realidade, aprender a gastar diferente, aprender a ganhar ou trabalhar, se for possível, diferente. E na crise, inclusive, os laços podem se fortalecer e não ficar mais fracos. Olá, sou casada há 9 anos, meu casamento já passou por várias crises. Nesse decorrer do tempo, já nos separamos umas 4 vezes e acabamos dando uma nova chance. Estamos juntos nesse ano, completamos 10 anos de casado. Qual a dica para que esse casamento dure 10, 20 ou 30 anos ou mais? Bom, primeiro entender assim, quais são os motivos da crise, o que é negociável, o que não é inegociável, entender que a crise é um momento para se discutir, para se avaliar e se reavaliar. Geralmente a crise não é só na relação, é aquilo que a relação traz sobre mim, o que ela mostra de mim, o que ela me expõe ou deixa de me expor um ao outro. E acho que nenhum relacionamento humano existe sem crise, quer seja conjugal, quer seja pai e filho, quer seja entre irmãos, porque todo relacionamento íntimo de longa duração vai passar por alguns perrengues, por alguns problemas. A questão não é se vai ter crise ou não, é como administrá-las. O que fazer para que o relacionamento não fique enjoativo? Então, reinventar a cada dia, né? Aquela velha história, você olhar uma pessoa na rua, é sempre fácil você ter interesse, você ter uma certa excitação, uma certa fantasia, mas pensar que qualquer pessoa daquela, quando entra numa rotina, vai se transformar em rotina. A rotina faz parte do relacionamento. Você deve tentar entender isso e construir de uma maneira que você possa não achar, ou tanto que isso é uma coisa ruim, ou, se for ruim, maneiras de burlar essa rotina. Mas vai depender mais de você do que do outro. Crise dos 7 anos. Existe isso mesmo, Zanluc? O pessoal perguntando se existe a crise dos 7 anos. Vamos entender assim, o pessoal costuma falar nos relacionamentos, a crise dos 7 anos, 7, 14, 21, 28 e assim por diante. No desenvolvimento humano, tem a questão sim dos 6, 7 anos de idade, que é uma grande mudança, uma crise que se tem no desenvolvimento, por exemplo, infantil, é a idade que se entra na escola estruturada. Então, assim, no desenvolvimento humano é marcado por momentos de crise, onde você muda, em vez de mudar só quantitativamente numa habilidade, você muda qualitativamente. No desenvolvimento infantil você tem Piaget, as fases, que vai mudar o raciocínio. No casamento, eu acho que existem as crises por mudança de etapa. Por exemplo, quando você se casa e não tem filhos, você tem um tipo de casamento. Você é mais solto, livre, menos despesa, viaja mais, etc. Aí você tem filho. É uma crise porque é uma readaptação. Não é necessariamente ruim, mas é uma readaptação. Agora tem filho, custo, você não sai mais tanto, você não pode sair, tem que arrumar quem fica, quanto que você dorme. Aí o filho cresce, a crise da adolescência, não só do adolescente, mas da família. Então a família tem momentos de crise por etapas. Para a gente poder encerrar aqui, qual que é a solução nos dias de hoje em que as pessoas abusam do direito de se expressar e não conseguem dialogar, apenas defendendo seus interesses e não buscam o bem comum? Isso gera muitos desentendimentos, crises e agressões na nossa sociedade. Aquela pessoa que quer impor a opinião dela como se fosse verdade absoluta. Então, quanto mais você quer impor, mais inseguro você é. Porque você pode acreditar na sua opinião e acreditar que ela é uma opinião e que o outro pode ter uma opinião diferente da sua. E nos relacionamentos, isso às vezes é complicado. Eu tento provar para a pessoa que eu gosto que eu estou certo, porque eu tenho medo que se admitir que eu estou errado, ela vai gostar menos de mim. E olha que coisa, aí eu brigo com o outro, imponho a minha vontade, causo um conflito, porque eu tenho medo que se eu admitir que eu estou errado, a pessoa deixa de gostar. E aí fica os dois inseguros brigando
para provar que está certo, porque na verdade eu quero que você goste de mim. E aí a briga não acaba. Bom, toda terça-feira o Zanuck está aqui para falar sobre relacionamento. Se você tem alguma sugestão de algum tema bacana para a gente conversar aqui, manda mensagem para a gente, 99725178. Zanuck, obrigado, até a próxima. Obrigado, eu.